sempre que você colocar a sua máquina na tomada, a primeira coisa que vai acender vai ser esse voltímetro aqui, ó. Ele marca quanto de energia está chegando na máquina. Como eu estou usando a energia 110, então a minha máquina aqui está pronta para o 110. Do lado dela tem dois botões onde está escrito reset e está escrito off. Toda vez que eu colocar os dois para o lado reset, para cima, ela vai acender o painel aqui na parte de cima. Acendeu o painel. Toda vez que eu for desligar a máquina, eu vou pegar esses dois botõezinhos e vou colocar para o lado off. E a minha máquina vai desligar o painel e eu posso tirar da tomada. Se algum dia você quiser mudar a energia da sua máquina, esse buraquinho quadrado fica a chave seletora. Essa chave seletora eu vou usar no 110. Coloco ela no 110. Vou usar ela no 220. É só mudar ela para o 220 e a sua máquina vai estar trabalhando no 220. Ou seja, a sua máquina ela é uma máquina bivolt. Ok? Agora, na parte de cima do painel, nós temos agora, no nosso painel aqui em cima, nós temos os 4 botões redondos aqui embaixo e nós temos os 4 botões redondos em cima. Estes 4 botões redondos de baixo, eles são o botão liga e desliga das funções massa, recheio, molde e tempo de parada. Toda vez que a bolinha estiver desse jeito para baixo, função desligada. Bolinha para cima, função ligada. Ok? Mais um pouco acima nós temos os 4 botões que fazem as configurações da máquina, as regulagens da máquina. Então, esses botões aqui de cima, todos eles têm a marcação de 0 a 100. 0 a 100, todos eles. Por quê? Porque eles são controladores de velocidade. Então, para que serve esse botãozinho aqui da massa? O botão da massa vai controlar a velocidade que a massa vai trabalhar aqui dentro da máquina e ela vai descer fazendo o salgado. Botão do recheio. O botão do recheio controla a velocidade que o recheio vai trabalhar dentro da máquina e vai descer fazendo o salgado. O botão do molde. O botão do molde controla a velocidade que a minha máquina vai cortar o salgado aqui na frente no molde. Tá? E o botão do tempo de parada. O botão do tempo de parada vai controlar o tamanho do meu salgado. No botão do tempo de parada, nós sempre avisamos sobre uma observação. Nós só usamos ele para salgados acima de 30 gramas. Salgados acima de 30 gramas, ou quando colocamos o molde de quibe na máquina, nós usamos o tempo de parada. E o que esse tempo de parada ele faz? Ele faz o corte e dá pausa. A máquina corta e dá uma pausa. Corta e dá uma pausa aqui na frente. Essa pausa que a máquina dá chama-se tempo de parada. É o tempo que a máquina está parada esperando para cortar o próximo salgado. Então, quanto maior a minha pausa, quanto maior o meu tempo de parada, maior a pausa. Maior vai sair o salgado. Quanto menor o tempo de parada, menor vai sair o meu salgado. Isso para salgados acima de 30 gramas ou se estivermos usando o molde de quibe. Salgados abaixo de 30 gramas e não é molde de quibe, coxinha, bolinha, qualquer um outro, nós vamos usar a velocidade do molde para fazer essa regulagem. Mantemos o tempo de parada desligado, ligamos somente o molde e vamos pegar o tamanho do salgado através do molde. Toda vez que eu faço o meu molde cortar mais rápido, o meu salgado fica menor. Toda vez que eu faço o meu molde cortar mais lento, o meu salgado fica maior. Então, toda vez que o molde está rápido, salgado pequeno. Toda vez que o molde está devagar, salgado grande. Aumentei a velocidade do molde, salgado fica pequeno. Diminuí a velocidade do molde, salgado vai ficar grande. Aumentei, sentido do 100. Diminuí, sentido do 0. Nós temos também aqui no nosso painel, nós temos aqui as 3 luzes, que são as luzes de segurança da nossa máquina. Nossa máquina só funciona se essas 3 luzes estiverem acesas. Nas máquinas mais antigas um pouco, são 2 luzes, porque não tem trava de emergência. Essa é mais nova um pouco, então ela tem trava de emergência. Então,
Essas luzes aqui, se uma delas se apagar, a sua máquina não funciona. Porque ela vai estar indicando para você que um item está fora de lugar, o item de segurança. Então se apagar a luz sem proteção dos moldes, é porque essa caixa da frente está fora do lugar. Na hora que a gente remove ela, automaticamente apaga a luz sem proteção dos moldes. Se apagar a luz sem cuba, é porque essa caixa de cima ela também está fora do lugar. E se apagarem as três luzes? Se apagar as três luzes, é porque alguém acionou a trava de emergência para baixo e ela apaga. Botão de emergência. Quando é que nós usamos o botão de emergência? O nosso botão de emergência a gente só usa se surgir, de repente, uma emergência. Caiu um objeto dentro da máquina ou alguma coisa assim. Do contrário, a gente sempre vai usar sempre o botão liga e o botão desliga. Botão de emergência só mesmo caso de emergência. Se surgir uma emergência, a gente aciona ele, a máquina apaga as três luzes, para de funcionar. Na hora que ela para de funcionar, a gente conserta o erro, consertou o erro. Pega o botão de emergência, gira para a direita, soltou, a nossa máquina ela vai começar, vai voltar a trabalhar e vai estar pronta de novo, com as três luzes acesas. Botão liga e o botão desliga. Botão para ligar a máquina, quando eu ligo ele, acende a luzinha do ligado. Quando eu desligo a máquina, no botão vermelho, ela apaga a luz do ligado. Esse botão também de desliga, ele também é um botão de pausa. Se você estiver trabalhando com a máquina e você quiser dar uma pausa na máquina, é só você vir aqui, apertou o botãozinho vermelho, você não precisa mexer em nenhum botão mais, ela vai ficar em pausa até o momento que você voltar e apertar o botão verde e ela voltar a trabalhar como antes. Então esse é o nosso painel, o nosso novo painel da Modelari 100.